imperícia, improbidade, deficiência técnica, zona de conforto. Chame do que você quiser chamar. Mas o fato é que alguns profissionais, ou por falta de conhecimento técnico, ou por preguiça, acabam se mantendo desatualizados e dando orientações que reforçam comportamentos que a gente divide didaticamente para você que tem dor como comportamento doloroso e comportamento saudável. Então, quando o paciente tem um comportamento doloroso porque tem uma dor crônica, a gente tem que observar se essa dor já passou de 3 meses, quando o paciente tem uma dor, né? Se ela é aguda ou crônica. Se ela é aguda, pô, a dor começou hoje, é o primeiro episódio da vida, tá durando 3 semanas e eu não tô pisando direito porque quando eu piso minha coluna dói, meu quadril dói, meu joelho dói. Bom, é normal que eu tenha um comportamento funcional adaptativo e retire o peso do meu corpo daquela perna, afinal, eu acredito estar machucado. Em algumas vezes o paciente de fato está machucado com uma lesão em curso, outras vezes o paciente só teve um espasmo muscular, não houve lesão detectável por exame de imagem ou por exame físico, numa propedêutica clínica ortopédica, musculoesquelética, fisioterapêutica, identificada por um profissional. Nesse cenário, o comportamento funcional adaptativo de retirar a carga do membro inferior que está provocando a coluna é saudável e ele deve ser mantido e encorajado até completo restabelecimento dos fenômenos que chamamos de nociceptivos, que podem estar colaborando para que esse paciente mantenha a dor. Agora, se eu tenho um cenário onde esse paciente já passou de 3 meses de dor, o cara já fez 12 semanas de dor, já cronificou o problema. O sistema nervoso, o sistema imunológico, o sistema endócrino, metabólico, já fez de tudo para restabelecer a função daquele tecido que o paciente acreditava estar lesionado. Só que aí ele passa num pilates, num RPG, num ortopedista, num fisioterapeuta, em profissionais desatualizados, que falam assim pra ele: olha, evite, faça tudo até onde não dói. E aí o que acontece? Se o paciente está fazendo um exercício, ele chega em determinada amplitude e sente dor, e o comando do fisioterapeuta é vá só até onde não dói, a internalização e a generalização humana que o cérebro daquele paciente faz é a seguinte: olha, se o terapeuta está me dizendo para só ir até onde não dói, é porque a partir dali machuca. E aí ele cria um engrama no córtex de detecção de ameaça. A amígdala fica super excitada, e para tarefas como aquela que pode ser dobrar a coluna, por exemplo, que é o exemplo mais clássico, né? Pode ser dobrar a coluna, são generalizadas, pelo fenômeno de generalização humana, são generalizadas, e ao serem generalizadas, qualquer tarefa que se pareça no dia a dia com a atividade de dobrar a coluna, o paciente vai temer. E se o paciente teme essa atividade, o que vai acontecer? Ele vai condicionar o comportamento dele a se perpetuar de forma mal adaptativa. Se o comportamento dele se prolonga de forma mal adaptativa, o que acontece? Aquele comportamento agora se torna um comportamento doloroso e não um comportamento saudável. Por não ser um comportamento mais saudável, ele começa a desencadear respostas neurológicas para o cérebro que continuam detectando ameaça mesmo com aquele tecido já cicatrizado. Então, qual que é a orientação super didática para você aqui? Por que eu estou atacando esse erro? Porque eu já cometi esse erro na minha inexperiência profissional. O Pilates diz para o paciente, vai só até onde não dói. Aí, por exemplo, o paciente está fazendo flexão, então ele dobra o tronco e chega só até o joelho, porque quando ele passa a mão do joelho, dói. Então ele vai só até o joelho. Aí o Pilates vai lá trabalhar a extensão. A extensão dói quando ele executa. E aí o profissional do Pilates, e pode ser qualquer outro profissional, tá? Não necessariamente do Pilates. O fisioterapeuta vai lá e diz assim: não, mas é assim mesmo, é porque a gente está mexendo. Sua coluna está rígida. Entenda a rigidez como um gesso. Quando você quebra um braço e tira o gesso, o braço já cicatrizou e quando você mexe dói. Mas você só recupera os movimentos do braço mexendo, apesar da dor, não é mesmo? E isso faz super sentido para o paciente entender. Inclusive, é uma das analogias que eu pratico para educar os meus pacientes e fazer meus pacientes realizarem as tarefas que eu prescrevo. Qual que é o ponto aqui? Existe uma coisa chamada contingência de tempo e dor. Se eu começo a dizer para o meu paciente que, dói assim mesmo, é porque é rigidez, o paciente começa a se encorajar, elevar a autoeficácia, fazer apesar da dor, só que o cara tá piorando ao longo do tempo, 24 horas depois ele tá pior, ele vai pro Pilates e volta, sempre volta pior. Mas ele continua no Pilates porque o médico dele disse que era para ele fazer Pilates. Porque academia ele não pode, porque corrida ele não pode, musculação, pega peso, tá doido, vai fazer seu Pilates. E o paciente continua apesar da dor, porque alguém, aos olhos do paciente, com autoridade profissional, falou pro paciente que Pilates é bom. O paciente, ele se ensurdece para colocar no mudo a mensagem que o próprio corpo dele tá passando. Pô, eu tô fazendo agachamento aqui, dói durante, e eu fico pior depois. No outro dia eu tô ruim, eu só melhoro 3 dias depois. Mas toda vez que eu faço isso eu fico pior 2, 3 dias. Mas o médico disse que eu tenho que fazer. Ou seja, o paciente, ele não tem a habilidade de identificar uma coisa que a gente chama de primordial na fisioterapia, que é a resposta sintomática, que é como o corpo dele fala com ele mesmo. Meu corpo fala através das respostas sintomáticas que são produzidas durante a execução dos movimentos terapêuticos. Então, se eu vou, como instrutor de Pilates, fisioterapeuta, quiropraxista, osteopata, professor de RPG, instrutor de RPG, enfim, de yoga, de dança, de educação física, dizer pro meu paciente: é assim mesmo, faça apesar da dor. Cara, não é simples assim. Porque se o paciente aumenta a autoeficácia, começa a fazer apesar da dor, e o cara tá piorando depois, você tá furando a contingência. A contingência é muito simples. Meu paciente tá doendo durante, pode fazer, vamos ver como é que fica depois. Se ficou pior depois, eu quero que você me sinalize com 24 horas se você voltou a estaca zero de como você chegou aqui na sessão, ou se você continua pior do que hoje. Se o cara continuar pior, furou a contingência de tempo. Em 24 horas depois de uma sessão, o paciente não pode estar pior, como efeito das nossas intervenções. Ah, Caio, como é que eu vou saber que foi como efeito das nossas intervenções? Gente, é por isso que exercício tem tracking. Exercício tem dose, gol do Flamengo. Exercício tem dose. Se eu supero a dose
com a demanda imposta maior que a capacidade do meu paciente, o meu paciente vai sentir dor depois como efeito das nossas intervenções. Se eu estou dentro de uma dose terapêutica estudada cientificamente, que não produziu desconforto durante, ou que até produziu, mas que rapidamente o paciente voltou para a linha de base, se eu estou dentro desse tracking, do volume total de séries, das variáveis de intensidade, do tempo de recuperação, a gente sabe que o paciente pode ter feito qualquer outra coisa para provocar dor. E a gente vai rastrear comportamentos e hábitos que os pacientes têm durante o dia, para identificar o que fugiu do padrão e assim ficar probabilisticamente mais correto de identificar se o paciente está pior como efeito das nossas intervenções ou como efeito da qualidade de vida dele, e que isso já iria acontecer independente da nossa intervenção. Esse raciocínio precisa ser apurado. E não adianta eu te vender meu curso para você apurar esse raciocínio. Porque você compra meu curso, não aplica e não vai apurar nunca, porque você só consegue estabelecer esse raciocínio quanto mais pessoas você atende. Houve uma época da minha vida profissional que eu cobrava R$100 por consulta só para ter demanda, para ganhar experiência, para aprender com meus pacientes. Então, se você está nessa etapa da carreira profissional, está na hora de baixar a bola. Está na hora de sim colocar um preço no referencial nacional de honorários para ter demanda, para ganhar experiência. E à medida que você ganhar experiência, construir uma agenda forte, você ia aumentando seu preço gradativamente. Gente, eu trabalhei de graça por quase um ano só para ter experiência profissional. Então a gente precisa investir em nossos erros. A gente não pode deixar com que a imperícia, com que a zona de conforto e com que nossas deficiências técnicas, que eu ainda as tenho, eu tenho 10 anos de formado, eu já atendi mais de 7.300 pessoas diferentes ao longo desses 10 anos, e ainda tenho deficiências técnicas grosseiras na minha prática clínica. E toda vez que um paciente vem aqui, eu treino a minha deficiência técnica, experimento no paciente, percebo o que o paciente responde. Quando o paciente não responde, eu paro de intervir com aquela determinada técnica. O resumo da ópera é que as informações que você pega de orelhada na rede social não podem ser transferidas para os pacientes que vocês atendem. Vocês precisam tratar esses pacientes como se fossem suas esposas, seus maridos, seus filhos, suas mães, seus pais. Vocês precisam ter respeito pelo paciente para não ver uma coisa, Caio faz isso, eu vou fazer também. Rodrigo faz isso, eu vou fazer também. Adriano faz isso, postou na rede social, eu vou fazer também. Olha quanto exercício o Thiago botou, eu vou repetir esse protocolo do Thiago no meu paciente. Mas por que o Joãozinho botou isso no paciente? Pra quê? Com que frequência? Em que fase da reabilitação? Qual o diagnóstico do paciente? São perguntas que a gente tem que se questionar em todas as semanas que a gente encontra o paciente. Por que eu acredito que meu paciente é uma síndrome dolorosa crônica? Por que eu acho que ele é uma fibromialgia verdadeira? Por que eu acho que ele é uma articulação estruturalmente comprometida? Por que eu acredito que ele é um caso pós-cirúrgico? Por que eu acredito que ele é um caso que vai pra cirurgia? Por que eu acho que ele é refratário? Então, existem coisas muito simples como o que os estudos mostram como low-grade inflammation, que é uma inflamação de baixo grau, muito ligado a marcadores e citocinas inflamatórias relacionados a um padrão alimentar inadequado, relacionados a um peso inadequado, à obesidade, relacionados à privação de sono, aumentando a proliferação de células gliais, que colocam o paciente num espectro pronoceptivo. E esse espectro neuroimunoendocrinológico dentro do paciente vai fazer com que o paciente não seja responsivo ao seu tratamento, por mais que você esteja entregando um tratamento que tenha base científica. E é por isso que é tão importante a comunicação, para que você não cometa gafes como essa, faça assim mesmo apesar da dor, ou vá só até onde não dói. Cometer gafes como essa é negligenciar as inflamações de baixo grau antes de modificar comportamentos que são necessários para que o paciente responda ao seu pilates, responda à sua fisioterapia musculoesquelética, responda à sua terapia manual, responda à sua prescrição de exercício dentro do tracking. Entende? Então a gente precisa parar de ser meros reprodutores de técnicas, principalmente quando estamos vendo essas técnicas nas redes sociais. Se você acha que esse vídeo te tocou em alguma maneira e acha que alguma pessoa que faz pilates, que faz fisioterapia ou que é profissional precisa escutar esses insights, encaminhe esse vídeo para esses profissionais, deixa um comentário aqui, fala diretamente comigo, me pergunta, deixa sua dúvida, sua crítica, elogio, sugestão, sua prática clínica, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal e para mais vídeos como esse, não esqueça de ativar as notificações, uma vez que o algoritmo das redes sociais mudaram e agora eles não estão entregando mais o feed das pessoas que você segue, mas sim as recomendações que estão nos Trending Topics. Então, ativa o sininho da notificação para não perder mais nenhum vídeo, tá bom? Meu nome é Caio Ferreira, eu trabalho com tratamento da dor há 10 anos e espero ter contribuído com você com alguma informação. Um grande abraço, movimento é vida.